do Espírito Santo. Amém. Amém. Hoje, e o tema de hoje da nossa formação é identidade individual, né, e vivência em casal, tá bom? Então nós vamos estar abordando esses dois assuntos, começando primeiro aqui pela identidade individual humana, tá bom? E nós vamos falar para vocês de uma pirâmide que fala justamente sobre essa identidade individual do ser humano, de cada um de nós, ok? Então vamos lá. Tem gente pedindo, Wagner, abaixa aqui, ó. Daqui. Conforme a pessoa, você vai olhar e você pede para você autoriza. Isso, mas vai ter que fazer isso várias vezes, tá? Toda vez que alguém... Pessoal, como o pessoal tá pedindo, isso, o pessoal tá pedindo, a gente vai autorizando conforme vai entrando, tá bom? Então, olha só. Se vocês quiserem, né, tá com caneta, papel para fazer algumas anotações, é bacana, porque depois a gente vai dar uma atividade para vocês e é legal porque vocês vão recapitulando as informações. Tem gente pedindo ainda. Quem tiver com a Bíblia, eu vou pedir para pegar segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Segundo Timóteo, não, coloca aí para eles nos comentários, Wagner. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Basicamente, esse é a palavra que o Senhor nos dá hoje, né? Para que vocês entendam o que é identidade individual humana. Quem sou eu, né? Então, isso, nós temos assim várias perguntas, né, que as pessoas fazem. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Então, quando o Senhor nos fez, né, Ele criou o seguinte: pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Tem algumas traduções que diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de fortaleza, amor e equilíbrio, que no fundo dá a mesma coisa. Vamos imaginar agora uma pirâmide. Acho que não consegue virar, né, o Wagner? Eu acho que eles não vão conseguir ver, vamos ver. Eu acho que não consegue. Não dá, não. Bom, vamos imaginar uma... E essa pirâmide dividida em 3 partes. Então, desenha aí uma pirâmide no seu... Sim. Faça aí no seu caderno uma pirâmide, né? Bem bonita. Vamos caprichar. Vamos lá. Eu acho que eu não vou conseguir mostrar para vocês nem no caderno. Ó, uma pirâmide dividiu em 3 partes. Tá legal? Aqui embaixo, essa primeira parte, que é a nossa base, a base do ser humano, você vai escrever amor. A segunda parte, você vai escrever equilíbrio e a última parte você vai escrever poder. Por que eu pedi para vocês trazerem, coloquei lá no grupo, esses dias todos eu tenho pedido para vocês separarem o material? Porque quando a gente escreve, a gente reforça, né? A gente tem que pensar que nós somos feitos não só da matéria, do corpo, do olho, boca, nariz, né? Nós também temos a nossa mente. E a nossa mente, ela tem um poder, tem que colocar bem pertinho, um poder bem forte, tá vendo? Olha, então tá lá, poder, equilíbrio e amor, né? No lugar do equilíbrio, se você quiser escrever sabedoria, também pode. É importante você entender que o amor, o equilíbrio e o poder está onde? Em nossa mente. É aqui que é formada a nossa identidade humana. É aqui que Deus nos criou, né? Então, assim, tanto faz o coração ou a mente, né? O Senhor nos criou. Primeiro Ele planejou,
Ele pensou em cada um de nós, né, tanto externo quanto interno, e ele fez como base a gente amor, equilíbrio e poder. Só que antes dele dizer isso na palavra, ele colocou: pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Ou seja, Deus não nos fez com medo. Deus colocou um espírito dentro de nós. E dentro de nós, com esse espírito forte, esse espírito de poder, né, é que nos impulsiona ao sucesso. E hoje eu até expliquei o que é sucesso. Sucesso não tem nada a ver com dinheiro. Sucesso significa felicidade. Conquistar aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Assim, quando a gente faz um filho, nasce também várias expectativas para essa criança. E quem é que, né, faz um filho com expectativas ruins? Quem é que faz um filho falando: eu quero que meu filho seja doente, quero que meu filho seja pobre, eu quero que meu filho seja tímido, eu quero que meu filho, sei lá, fique lá, né? Ninguém cria essa expectativa. Nasce um filho, né? E a gente cria várias expectativas de sucesso, que nada mais é que desejando a felicidade do nosso filho. Assim Deus nos criou. Seres humanos, indivíduos de sucesso. Na base aqui, ó, diz que nós somos feitos de amor. Nós nascemos para amar e para ser amados. É ponto final, é isso. Qualquer coisa que saia disso, saiu da nossa identidade. E quando saímos da nossa identidade, é aonde nós nos sentimos perdidos, né? Então, quando cria-se brigas, quando cria-se fragilidades, descontentamentos, qualquer sentimento que saia dos planos do amor, a gente fica totalmente desequilibrado, que é a segunda parte, né? A segunda parte da pirâmide diz que nós somos equilíbrio e que equilíbrio nada mais é do que não tem que ter nada em excesso e nada faltando. Tem que estar no ponto. E é assim. Assim como um pássaro nasceu para voar, nós nascemos para amar. Ninguém nasce, ninguém acorda de manhã dizendo que não vai ser assim. Não, hoje eu vou levantar para odiar, para brigar. Todo mundo que está aqui na minha frente, vou meter pau, vou meter fogo. E quem quiser que saia. Não, gente. A gente levanta na expectativa de amar. Claro que 1000 coisas acontecem. Tanto é que se você dá um bom dia para alguém, ou você vai até um banco, ou você chega no seu trabalho, ou você vai no trânsito e encontra algo que saiu desse padrão de amor, mexe com você. E aí várias coisas vão entrando e vão se desestabilizando durante o dia. E é por isso que nós precisamos toda hora voltar para a nossa essência de amor. Que tudo que acontecer ao nosso redor são coisas externas, mas não está dentro de você. Não permita que isso te desestabilize. Ah, Cris, mas o Covid é muito forte. Sim, ele pode ser forte agora, mexer muito com a nossa estrutura, mas nada é mais forte do que o amor. Porque quem é o verdadeiro amor? O próprio Deus. Ele é amor. Não existe nada maior do que Deus. Não existe. Então, permita-se que o amor aflore. E não dá para ocupar 2 espaços. Ou ocupa qualquer outro sentimento ou ocupa Deus. E quando qualquer outro sentimento vem, é só resgatar a sua essência e deixar ela aflorar. E voltar tudo para o equilíbrio. E é por isso que quando a gente fala ou tudo que está faltando,
né, sai fora do padrão amor. E isso também desestabiliza. Gente, você acredita que até amor demais pode causar problemas, né? Porque a gente pode entrar no egocêntrico, a gente pode, por exemplo, em relação aos filhos, mimá-los, sair do equilíbrio, do plano natural que possa trazer expectativas. Tem gente pedindo. Já coloquei. E o último é poder, autoridade. E quando eu falo poder, nós temos que entender que eu tenho poder, o Wagner tem poder, todos vocês que estão aí na live têm poder. Ou seja, todos nós temos poder e autoridade sobre nós e não sobre o próximo, minha gente. Por isso a necessidade do equilíbrio. Por isso a necessidade, o equilíbrio nos traz o quê? Respeito. Vocês entenderam? Eu poderia fazer uma live explicando tudo, mas se nós não entendemos quem somos nós lá por dentro e quem sou eu, também é o próximo, porque Deus não nos fez diferente. Deus fez todos nós exatamente iguais na sua essência. Todos nós somos iguais na nossa essência. Então eu tenho autoridade por isso. Ninguém aqui, nem eu, nem Wagner, nem ninguém dentro desta live, desta aclamação, é maior ou menor. Todos nós temos exatamente o mesmo valor. Todos nós precisamos um do outro. Porque diante desses 3 requisitos, né, que somos formados, é assim que Deus nos criou e nos formou. Não criou pessoas frágeis, não criou pessoas medrosas, não criou pessoas tímidas. Porque pessoas medrosas são paralisadas. E Deus nos fez para ir para frente e caminhar. O medo, ele pode nos travar e a gente já vai falar sobre isso. E diante disso, o Senhor colocou 3 consequências para que a gente possa entender que todos nós precisamos enxergar no próximo isso. Quando olhamos além dos olhos, mas olhamos a alma dessa pessoa, nós vamos enxergar lá que ela tem amor, que ela precisa ter um equilíbrio, por isso eu preciso respeitá-la. E que ela tem uma autoridade sobre ela, eu não tenho que controlar ela, eu tenho que controlar a mim. E que eu e ela, diante da minha autoridade sobre mim, e ela diante da autoridade sobre dela, unindo as 2 pessoas, aí sim nós vamos poder viver e ter relacionamentos e criar vínculos, criar famílias, inclusive, né? Sem isso, não tem como a gente dar continuidade. Dentro disso, nós vamos descobrir depois os nossos propósitos. O que é propósito? Isso na 3ª live. Mas é muito importante que quando temos isso, a gente tem uma visão de futuro. E quando a gente fala de visão de futuro, parece que a gente está falando de profissionais. Ah, agora ela está querendo que eu faça uma faculdade. Ela está querendo que eu seja uma pessoa, né, rica, de sucesso. Não. Hoje nós estamos falando aqui qual é a visão de futuro que o Senhor dá para a gente. Dentro de uma realidade familiar. Quando você casa, você faz uma promessa de futuro. Seremos unidos na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, em todos os momentos da nossa vida. Quando eu falo que eu vou criar meus filhos, significa que eu estou aceitando uma família e que eu vou projetar amor, equilíbrio e poder sobre os meus filhos. Eu já estou falando lá na frente. E como será? Então nós precisamos entender que nossa família, ela precisa gerar amor. E que dentro de tudo isso, qualquer diálogo, qualquer coisa, qualquer ação precisa ser dentro, né, do respeito do indivíduo que está comigo.
dentro da pessoa, respeitando a pessoa humana, a individualidade. Apesar de nos tornarmos um, eu tenho que entender que Deus o criou com a individualidade dele. Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Que senão a gente vai prosseguir. Tá travado aí, voltou. A gente precisa entender, deixa eu só pegar aqui de novo, porque eu tirei da minha cola. Vamos lá, que eu tive que desenhar aqui para vocês. E na verdade, como não deu para fazer no YouTube, eu não consigo lançar as imagens para vocês. Deixa eu só pegar aqui a sequência que eu tinha passado para vocês. Entendendo o que é individualidade, né? E que Deus não criou pessoas fracas, nós também temos que entender que viemos para dentro do nosso relacionamento com uma história, que muitas vezes essa história que a gente carregou até a data do casamento, né, tem muitos momentos bons, mas também nós trazemos junto na nossa bagagem, junto com as nossas malas aí, né, momentos ruins. E com isso, podemos trazer traumas. E é necessário que a nossa mente, então, e os traumas são momentos escuros, não são momentos de luz. E quando a gente diz que não há luz, não há amor. Não há equilíbrio e muitas vezes não há autoridade sobre a gente. Por exemplo, né, eu tenho, como fala? Trabalhado isso em mim. Mas eu tenho um medo muito grande de sapo e depois eu descobri o porquê. Ah, Cris, isso daí é mimimi, é frescura. Não. O meu medo, ele realmente me trava. A ponto de eu não conseguir gritar, de eu não conseguir dizer o que está acontecendo comigo para a pessoa. Eu simplesmente travo, eu paraliso, vai sumindo a minha audição, a minha fala, vai ficando tudo escuro, até que se eu não tomar cuidado, eu desmaio, como já aconteceu várias vezes. Eu perco a minha identidade e deixo o medo, né? E você lembra que nós não somos, né, nós não temos espíritos de covardia? E quando qualquer medo vem à tona, sai à luz, isso chama-se traumas. Aquilo que a gente não controla, controla a gente. E aí a gente perde o poder que está dentro da gente. Quando eu tenho medo de alguma situação que aconteceu lá atrás, né? Tem pessoas que têm medo dos pais, tem medo, né? Passou por uma violência de sexualidade, verbal, passou por momentos de dificuldades financeiras, passou por fome, passou por pressões que tiraram a autoridade, que ela se vê diante de uma situação que não há amor e ela perde, ou foi em excesso ou foi dando e deixou ela completamente desequilibrada. E quando a gente vem para o casamento com esses traumas, isso traz várias consequências, que principalmente em momentos agora, como a gente está vivendo de pandemia, onde a gente está focado com alguém, o som tá baixo? Pessoal, tá ruim o som? Vai passando aí para mim se tá ruim, se vocês não estão me escutando. Travou, tá dizendo. Não, já voltou. Ah, já voltou. Quando dá algum problema, né, nessas questões de trauma, isso traz sérios problemas, principalmente agora nessa fase de pandemia. Por quê? É um momento onde a gente já está fragilizado. É um momento onde a gente já está com o quê? Com medo, né? É um momento, né, novo, que a gente está tendo que aprender a viver, a conviver com essa situação. Nós não vivemos ainda com esse vírus. Nós ainda temos que descobrir.
E em relação a essa situação, a gente já está fragilizado. E aí a nossa mente traz tudo aquilo que nós já trouxemos, né? Tudo aquilo que falta à luz, vão vindo tudo outra vez. E aí a gente começa a parecer que tem uma pressão aqui na gente, né? Começa a desequilibrar tudo. Quem em algum momento pode não ter sentido isso que eu tô dizendo, né? E aí a gente começa a trazer para a família essas questões. E aí o medo, ele não protege, né? Ele trava. A gente precisa entender que quando o nosso passado está resolvido, o nosso futuro está decidido. Mas muitos problemas que a gente traz para nós, para o marido e para os filhos, não são problemas do casamento, do nosso cônjuge. São problemas que a gente traz e aí a gente precisa resolvê-los. E é por isso que a gente vai dar alguns exercícios para que a gente tente trabalhar esses nossos traumas e não traga para que o problema agora e lá na frente ele não seja um trauma e venha trazer sérios problemas no relacionamento, né? Por quê? Porque quando trouxemos do passado lembranças, ela pode ser de dor, de esperança. Quando esperança, ok. O problema é quando ela vem com a dor. E o problema é que a dor, 80% dela está no inconsciente, a gente nem lembra. A gente e aí dói, e aí em alguns momentos, às vezes alguma momento te traz algo ruim, né? E você começa a descarregar algumas situações que você não sabe nem porquê, mas é porque dói aqui, ó, no inconsciente. 80% é onde você não enxerga, tá doendo, o inconsciente tá aqui atrás, você não consegue visualizar. E é por isso que nós temos que trabalhar muito bem isso. O Wagner vai trazer um pouquinho da situação, tá? Momentos em casais. E vamos ver se esses problemas em casais são realmente problemas ou são situações que a gente pode resolver e a gente faz uma tempestade, ou se ele parece porque você vem com problemas de traumas e você não suporta aquela situação. Mas você disse isso para o seu parceiro porque está afetando a sua identidade, mas não é ele, é a situação. E que precisa ser curada e partilhada e pedir ajuda para que ele te cure. Vamos ver? E a Cristiane falou sobre traumas e o nosso mentor pediu que fosse uma série que falava sobre traumas, né? E a gente vai deixar um filme para vocês assistirem em casa também, quando a gente estiver encerrando, para que vocês vão assistir e depois nós vamos fazer a nossa próxima live em cima deste filme. E quando ele passou para a gente assistir, é um filme assim, muito choca a gente, mas que é muito interessante o que um trauma causa a cada um de nós. Então, assim, qual é a resposta desse trauma no nosso futuro, principalmente de coisas que a gente nem sabe, né? Quantas coisas que você faz e que você fala assim, nossa, parece que eu já fiz, parece que eu já tive nesse lugar, parece que eu já vi essa imagem, né? Quem já não teve isso, né? O pessoal chama de déjà vu, né? Déjà vu, né? Parece que eu já vi essa imagem aqui em algum lugar, mas estou vendo de novo, né? Então, provavelmente foi momentos, picos que você teve no seu passado em que ficaram gravados na sua memória. E isso daí foram transformando em algo que ficou enraizado e que hoje, conforme vai estar acontecendo várias coisas no nosso mundo, isso está vindo à tona. Então, quantas pessoas que pararam de fumar e voltou a fumar agora na quarentena?
Você conhece alguém que tinha parado de fumar anos e meteu o cigarro na boca agora na quarentena? Ou então que tinha parado de beber e que voltou a beber de novo? Né? Está voltando o seu inconsciente à tona de novo. Né? Então, é preciso que essa pessoa faça uma ressignificância de novo de tudo isso. Quando a Cristiane falou sobre poder, a gente costuma fazer aqui uns tete a tete aqui entre nós aqui sobre o que significa algumas coisas. E eu lembro que ela teve uma certa coisa que ela mostrou para mim, e aí ela pegou e falou assim, ó, eu vou te mostrar uma coisa. E a primeira, já tem gente falando aqui, ó, eu voltei a fumar, exatamente. Então você já está entendendo o que a gente está falando aqui. E aí essa pessoa ela pegou e a Cristiane pegou e falou para mim assim, eu vou te mostrar uma coisa e você fala a primeira coisa que vem na sua mente. E aí na hora que ela mostrou eu falei poder. Ela falou, você precisa ressignificar isso. Só que a Cristiane não sabia ainda o significado de poder. Quando nós fizemos um curso sobre essa identidade individual humana, isso que a gente está falando para você, a gente estudou sobre isso, tá bom, pessoal? Então, a gente fez um curso sobre isso, durou uma semana, né? Foi uma semana de curso. 4 horas por noite. 4 horas por noite, então assim, foi bem puxado, mas foi muito bacana, que fez com que a gente entendesse um pouco o ser humano, para que a gente pudesse ajudar nesse momento tão difícil que todo mundo está passando. E aí quando eu falei para ela poder, ela falou, você precisa ressignificar. E ela tinha um outro pensamento. Só que quando essa pessoa pegou e explicou para a gente a respeito que poder é identidade, o que significa poder, ela falou, nossa, acho que é eu que preciso ressignificar. Porque você falou exatamente sem você saber. Mas é justamente aquilo que já estava no meu inconsciente. E na hora, naquele momento, eu também fiquei preocupado. Porque eu falei, nossa, eu tenho um pensamento, fiquei chateado comigo mesmo. Porque nós que somos criados, principalmente as pessoas que são de igreja, elas têm uma outra identificação sobre vários assuntos, como por exemplo, sobre riqueza, sobre dinheiro, né? O que nossos pais nos ensinaram? Que dinheiro é ruim, que riqueza é ruim. Então você vai pensando que você tem que ser sempre pobre, não posso ter dinheiro, tem que ser pobre. Para mim isso aqui basta, um salário mínimo é o suficiente. Acima disso, opa, já não é de Deus. Lembra o homem rico que foi parar lá no inferno? Né? E a gente começa a ter isso daí, porque foi isso que nós fomos escutando dos nossos pais. Então nós vamos criando bloqueios dentro da nossa mente e não vamos deixando essa prosperidade entrar dentro de nós. E isso é muito difícil, gente. Isso daí criou um bloqueio dentro de mim por muitos anos. Em mim, a Cristiane, criou um bloqueio muito grande. Então a gente precisou fazer uma ressignificação de tudo isso e que o uso do dinheiro é ruim ou bom. É o uso dele que faz ele ser ruim ou bom, e não ele. Né? O dinheiro não tem sentimento. Lembra né? do poder? Né? Aquilo que eu não controlo, me controla. Se você controla o dinheiro, ok. O que não pode é ele te controlar. Então precisa saber o que está dentro de você. Né? Não só do dinheiro, mas tudo aquilo que você é. Quando você tem dinheiro, só aflora. Concorda comigo se você bebia uma cervejinha e aquela ruim? Se hoje você tem dinheiro, você vai beber garrafas de uísque. Mas se você é, por exemplo, uma pessoa que gosta de cozinhar e fazer comidas boas para a família, talvez quando você só tinha pouco dinheiro, você comprava lá um ovo. E agora você vai poder, né, levar uma feijoada para sua família. Então só aflora aquilo que está dentro de você. Por isso, precisa saber o que é que está dentro de você. Veja só a experiência que nós estamos passando. Eu pedi aqui nas lives, aqui a gente faz as lives às 3 horas, e eu pedi para o pessoal que tivesse condições, que pudesse estar fazendo uma doação de uma cesta básica, de um pacote de arroz, um pacote de feijão, de o que quer que seja que você pudesse ajudar, porque tinha pessoas que estavam passando necessidade. E aí, muitas pessoas não puderam ajudar, e as pessoas, a primeira coisa que vinha na cabeça da pessoa, nossa, se eu ganhasse um pouquinho mais de dinheiro, eu poderia ajudar essas pessoas que estão necessitando. Aí, nesse momento, a pessoa lembrou que ela poderia ganhar mais dinheiro. Veja, dinheiro pode até ser bom. Então, é uma ressignificância daquilo que você recebe. Né? Então, assim, Deus, Ele não está se importando se você é rico, se é pobre. Ele quer o seu coração. Entenda isso. A gente não está fazendo aqui nenhuma discriminação.
com quem é pobre, mas a gente quer ajudar você a ressignificar tudo isso que você tem dentro da sua mente, que foi imposto por você pelos seus pais, pelos seus avós, pelas novelas antigamente. Lembra os donos de fazenda? Todos eles eram malvados. Você lembra algum dono de fazenda que era bonzinho em alguma novela? Quando você assistia a novela? Todos eles eram malvados, não tinha nenhum dono de fazenda bonzinho. Por quê? Porque era justamente o que era imposto à nossa mente. Todos os homens ricos usavam o dinheiro para atrair mulheres. Exatamente. E aí você fala, não quero um homem rico, porque senão eu vou ser traída. Então, nós somos criados já pensando desse jeito. Nós somos criados pensando que dinheiro é ruim, né? Então, o dinheiro, ele só deixa aflorar aquilo que nós já somos. Então, quando você recebe mais dinheiro e você está recebendo algo a mais, ele vai aflorar aquilo que você já é. Se você já era um egoísta com pouco dinheiro, com muito dinheiro você vai ser mais egoísta. Se você já desprezava as pessoas com pouco dinheiro, com muito dinheiro você vai desprezar mais ainda as pessoas. Se você era caridoso com pouco dinheiro, com muito dinheiro você vai ser muito mais caridoso. Hoje eu escutei uma pesquisa científica, acho que deveria ser já um vídeo já antigo já. Eu não sei nem por que entrou no meu celular, acho que foi uma propaganda, algo do tipo, que falava que a maioria de todos os maiores ricos do mundo, todos eles têm como que chama? Ou uma creche, ou uma escola. Hã? Um projeto de ação. Um projeto de ação que ajuda as pessoas. Todos eles, isso, caiu aqui, mas voltou já. E todos os outros, se você pesquisar em todos os milionários, Cristiano Ronaldo e tantos outros, Neymar, projeto Neymar, quem já ouviu falar? Pelé, né? Xuxa. Observa essas pessoas que tinham muito dinheiro, quantos projetos eles têm? Pessoas caridosas, né? Você pode até ter um olhar um pouco assim, meio indiferente com eles. Mas olha só o que aconteceu com eles. São pessoas que ajudaram, pessoas caridosas, que ajudaram outras pessoas e que estão crescendo por consequência da ajuda delas. Então veja, o dinheiro ele só traz coisas ruins ou boas de acordo com aquilo que a gente já tem enraizado dentro da nossa mente, ok? Então agora eu vou passar aqui para vocês, nós vamos falar sobre vivência em casal e eu vou ministrar para vocês esse momento, não palestrando, mas fazendo perguntas, né? E se você estiver com o seu marido, você pode responder para ele, pode ficar quieto, pode só dar uma olhadinha de lado assim para ele, né? Dar um sorrisinho, ele já vai entender porque o seu marido te conhece, sua esposa te conhece. Então na hora que eu perguntar aqui, você já vai saber já, beleza? Lembrando que a cada pergunta, né, responde sem pensar. Porque se você parar para raciocinar, quem vai responder é o seu senso julgador. Sem julgamento agora. Porque para você mudar, você precisa saber que você tem erros e tá tudo bem. O seu parceiro para te ajudar, lembra que eu falei, Wagner? Eu pensei que você estava errado, mas quem estava errado era eu. E assim que eu ressignifiquei, gente, eu ressignifiquei à noite, de manhã, nós tivemos uma resposta. Era um problema financeiro que eu precisava ressignificar. E pela manhã, isso faz o quê? 15 dias, a gente teve uma resposta, né? Então, é necessário de lá para cá, muitas coisas já mudaram, né? Então, precisa muitas vezes a gente dar esse passo de não julgamento. Porque você só vai ter sentido, você está nessa live, se você se permitir, né, dizer, o meu cérebro, ele tem poder de cura. É ele quem vai curar os meus traumas. Os meus traumas estão lá. E eu só vou permitir ser curada se eu me permitir não me julgar. E ir lá para trás, ir para frente. Se eu perguntar para você agora, quando você se lembra do seu passado, quantos anos você tinha? Anota aí no seu caderno, quantos anos você tinha? Tá. Como você estava vestida naquele momento? Como era o seu cabelo?
E nesse momento, é um momento feliz ou é um momento triste? Com quem você estava? E é aí. Se você está feliz e está tudo, né, dentro do padrão de autoridade, de poder, né? Se está tudo ok, ótimo. Se está num espaço de amor, ótimo. Mas se você falar para mim que você sente tristeza, vontade de chorar, que você não fica feliz, se fosse um espelho e você estivesse olhando para aquela criança ou adolescência, eu não sei quantos anos você tinha, ou né, um pouquinho mais entrando na fase adulta, e você não está feliz, existe um trauma e precisa ser curado. Vamos precisar ressignificar esse momento. Então, esses momentos precisam de verdade, não escrevam, mas não precisa nem mostrar para o próximo, para o seu parceiro, para quem está do seu lado. Mas escreva sem julgamento, o que veio na mente, porque o que veio na hora é o que está lá, os 80% que você não enxerga, tá? Então, olha só a pergunta, mas não é para você perguntar para o seu marido nem para sua esposa não, tá? Sua. Mas a pergunta, ela é assim, ó, vamos lá, a primeira pergunta, são 8 perguntinhas. Por que o seu marido ou a sua esposa te ama? Escreve aí no seu caderno aí, rapidinho. Por que você acha que o seu esposo, o seu esposo ou sua esposa te ama? Será que você já sabe a resposta? Será que você está tão tampado agora neste momento aí de briga conjugal aí que você não consegue nem lembrar mais disso? Por que ele te ama? Lembra quando vocês namoravam? O que ele falava para você lá? Ele te amava você por quê? Era pelos seus sentimentos? Era pelo corpão violão que você tinha? Era pelo seu cabelo? Era pelos seus olhos? O que era que chamava atenção? Por que você acha que seu marido te amava? Vai escrevendo aí no seu caderno. Vou dar uma ajuda para vocês agora sobre essa resposta. Uma grande definição para o amor é a capacidade de fazer algo pelo outro, de doar-se totalmente. Houve essa doação quando vocês começaram a namorar? Você acha mesmo que seu marido ou sua esposa seria capaz de entrar na frente de um carro por causa de você? Se a resposta é sim, meu amigo, era amor mesmo, pode ter certeza. Se a resposta é não, você precisa ressignificar isso, né? Você precisa entender isso, porque é doar-se totalmente para o outro. Então Estamos numa fase bastante ansiosa e a gente passou muitas informações. E tem gente até aqui mandando mensagem, né? Falando aqui que tá gostando e que tá toda ansiosa, que não pôde participar, trabalhando, precisou dormir, enfim, né? Eu vou te convidar, respira fundo. Respira no amor agora, que a gente precisa ativar a nossa mente, o nosso equilíbrio. Vamos lá. Isso. Volta de novo, porque a gente vai ficando agitado e você precisa voltar para o centro para responder as outras perguntas. Vamos lá. Isso. Só uma dica aqui. Sabe por que o fumante se acalma fumando? Mas não é para continuar fumando não, viu? A Gisele, eu acho, colocou aí, né? A Gislaine. Mas sabe por que o fumante ele continua, ele se acalma quando ele pega o cigarro? Justamente porque ele faz esse processo de chupar o ar e de soltar o ar. É um processo de respiração, né? Se eu falar para você aqui, faz aí 20 vezes puxando o ar, soltando o ar, capaz de que você caia no chão. Quem já foi encher bexiga e soprou bexiga e deu vontade de desmaiar? Você ficou tonto, né? Justamente porque não exercita o pulmão não tem mais, o pulmão não está exercitado. É importante que você faça isso durante o dia várias vezes, porque isso vai trazer um relaxamento para você, né? Principalmente nos momentos de tensão, nos momentos que você tem que tomar decisões assim que são assim, vai mudar a história da sua vida.
né? A gente não pode tomar decisão de cabeça quente, como por exemplo, vou separar do meu marido. Não, é o momento de respirar, soltar. A vontade sua era pegar e jogar a cadeira na cabeça dele, mas você vai respirar, vai soltar, você vai lembrar disso que eu estou falando, né? Quando você estiver no seu TPM, nós vamos falar disso daqui já já também, e aí a vontade é de você pegar e arrancar as pernas do seu marido, né? Mas você vai respirar, falar assim, nossa, vai para eu respirar, eu vou respirar, senão eu vou matar ele aqui. Fez a mesma coisa, ele continua fazendo igual, né? Então você vai fazendo isso, ó, a Gislene aí falando, é isso mesmo. Então você se torna mais calmo. Então você faça isso, faça esse exercício, tanto o homem quanto a mulher, né? Percebeu que está já entrando num estado de nervosismo com os filhos, né? Qualquer coisinha que os filhos fazem já te irrita, um barulhinho ali já te irrita. Abalando a sua identidade, amor, equilíbrio e autoridade. A mulher está lavando louça, ela bateu as panelas, sua vontade de falar, ô mulher, vai quebrar tudo aí, né? É o momento de respirar, é o momento que você está precisando mandar oxigênio para dentro de você, é o momento de se acalmar. Então essa é uma dica. Então, primeiro, né, ajudando vocês aí, a grande definição do amor, uma das grandes definições do amor é a capacidade de fazer algo pelo outro, né? E muitas das vezes a gente só pensa assim, só eu, né? Não vou fazer isso para ele, porque ele não faz para mim, porque eu vou fazer para ele, né? E como e não para mais, né? E vamos lá então para a segunda pergunta. Quem está com papel e caneta, ó, gente, muito importante isso. Tragam papel, caderno, caneta para nossas lives, Bíblia, porque a gente vai usar muito caderno aqui. Isso aqui vai ajudar muito vocês durante essa quarentena, ok? Vamos lá. Você será capaz de vencer a rotina do dia a dia? Responde a primeira coisa aí que você vê na sua cabeça. Se você já falou assim, ó, não, eu não vou ser capaz, não estou aguentando até agora, não tem problema, só responde isso. Ou então se você, não, claro, vou aguentar, agora estou tendo uma ajuda, não sei qual a sua visão, mas primeiro na sua cabeça. Pergunta 2. Está capaz de vencer a rotina do dia a dia? No primeiro dia de quarentena, né, você falou assim, estava isolado do lado da sua amada, né? Conforme o tempo vai se passando, a rotina, o cansaço, as preocupações, aí vai começar a tomar espaço, isso daí já começa indo por água abaixo, né? Talvez quando você entrou na quarentena e o seu chefe falou assim, meu, vai tirar umas férias aí, aí você já falou assim, opa, beleza, né? Vou curtir a mulher, vou curtir os filhos lá em casa, e isso daí só durou 2 horas. E nós já estamos aí vários dias já da quarentena. E você já não aguenta mais sua mulher, você já não aguenta mais, porque você não conhecia sua mulher, você não conhecia os seus filhos e agora você está conhecendo, não é verdade? Você não aguenta mais seu marido, né? O dia inteiro lá, controlinho na mão, mudando para lá e para cá, né? E às vezes a gente pode evitar muitas brigas, né? Que depois nós vamos falar aqui sobre isso também. Mas veja bem, olha só a pergunta: você será capaz de vencer a rotina do dia a dia? Se você já agiu com pessimismo, falando, não vou aguentar, você já está dizendo como vai ser os seus próximos dias daqui para frente. Por isso que eu falei para você que você seja sincero com a sua resposta. Porque ninguém muda aquilo que não sabe que está errado. E se a gente se concentrar no problema, a gente desconecta da pessoa e se conecta com situação. Lembrando que quando a gente não casa com problemas e nem com situações. A gente casa com um ser humano que tem amor, equilíbrio e poder, né? Então nós precisamos nos conectar com a pessoa e não com o problema. Isso, e a Cristiane falando sobre conexão, isso daí é muito importante, né? Porque há uma diferença muito grande entre, como que é? Conexão e... Esqueci a palavra. Contato e conexão. Isso, são duas coisas muito diferentes. É diferente você falar assim, vou contactar fulano. Não vou me conectar com fulano. Antes dessa live aqui, minha mãe fez aniversário hoje, né? E
e nós fizemos um momento de oração entre família e todo mundo Online, entrou tá? online, né? Então entrou todo mundo online, não sei como eles conseguiram colocar, lá tinha umas 10 pessoas, porque entrou família... 10 salas. Então entrou mais pessoas, primos meu, tia, tio meu, então entrou um monte de gente lá, eu achei até bacana isso daí, né? Então todo mundo começou a falar e viver. E aí a gente começou, teve um momento que eu toquei lá um pouco com o pessoal e a gente começou a cantar. E a minha irmã que estava assistindo lá da Irlanda, teve um momento que ficou um silêncio. E aí ela foi falar, não conseguiu falar, ela começou a chorar, falou, tô com muita saudade de vocês. E que bacana que foi aquilo, porque assim foi recíproco aquele sentimento onde todos, um estava com saudade do outro, né? E acredito que você deve estar com muita saudade de várias pessoas que você convivia antes que não convive mais, né? E às vezes a gente está com saudade de pessoas tão distantes e as pessoas que estão do nosso lado aqui a gente nem valoriza. Nesse momento, é exatamente isso que a gente precisa viver. Nós, muitas vezes, dentro de casa, temos contato com as pessoas que vivem na nossa casa, com os nossos filhos, marido, de repente a sogra mora dentro de casa, mais alguém. Mas você não se conectava com essa pessoa, né? O que é se conectar? Né? A pessoa, ela entra, ela tem o horário dela, ela levanta, ela toma um banho, ela se troca, ela sai, é um bom dia, uma boa tarde. Isso eu faço com as pessoas lá da rua, né? Agora, conexão é quando você tem momentos com as pessoas. Você levanta mais cedo, você prepara algo para a pessoa que ela goste. Num outro dia, a pessoa prepara algo, por exemplo, hoje. Eu levantei e eu preparei o café da manhã. Eu sei que o Wagner gosta do café com leite, eu sei que ele gosta do leite, do café com leite mais claro. A minha filha mais velha gosta de chá, o outro gosta de Toddy, já a outra gosta de café com leite meio a meio. Cada um tem o seu jeitinho. Cada um tem a sua forma de preparar, que eu preparo o omelete, outro gosta de um pão com ovo, outro gosta de não sei o quê. E a gente já conhece, isso é conexão. Se você vem na minha casa, eu até vou te servir, mas eu não sei desses detalhes, porque eu tenho contato com você aí do outro lado, né? Eu não sei exatamente o que você gosta, vou tentar te agradar. E por respeito, você vai, né, se sentir agradável. Mas isso vai passando os dias e vai chegar uma hora que se eu servir, de repente, sei lá, um chá para ele, e eu já sei que ele não gosta daquele chá, ele vai se sentir ofendido. Caramba, você é minha esposa. Você não tem contato comigo, você tem conexão comigo. Por isso, até na hora de dialogar, eu sei até onde é o limite dele e ele tem que saber, porque não é só contato, gente, é conexão, você tem que saber o limite dele. Isso. Então, a pergunta número 2 foi: você será capaz de vencer a rotina do dia a dia? E aí eu vi que tinha um monte de joinha aí. Terceira pergunta, anota aí. Você está disposto a enfrentar isso ao lado de quem você ama, mostrando sempre amabilidade, carinho, compreensão e até doação? Responde aí rapidamente. Você está disposto a enfrentar esse dia a dia de quem está do seu lado, aquele que você ama, aquela que você ama, mostrando sempre ser uma pessoa amável, uma pessoa carinhosa, compreensiva, doadora? Foi bacana que eu fiz uma live na quinta-feira passada, e eu falei que sobre que a gente nasceu para servir, não para ser servido. E aí à noite a gente fez uma experiência aqui, a gente fez a missa de lavar pés, né? A gente assistiu, a gente não pôde estar presente. E no momento de lavar os pés eu peguei tanto eu quanto a Cristiane, a gente foi e lavou os pés das crianças e beijou os pés da criança. Eles acharam o máximo aquilo ali. Eu falei, nossa, e aí eu coloquei sociais aqui, impacto aquilo, porque para mim parecia aquilo muito natural, né? Mas muitas das vezes a gente é como aquele cara malvado que está com o chicote na mão esperando a oportunidade da criança errar para a gente cortar ela no chicote, né?
E às vezes quando a gente mostra essa fragilidade, mostra que elas podem ser pessoas melhores e que elas podem servir também, assim como a gente faz, porque a gente mostra aquilo que a gente quer com o nosso exemplo, né? Quantas mulheres e quantos maridos estão vivendo problemas de atrito dentro de casa porque não conseguem mostrar com a vida aquilo que quer, né? Seja de um jeito, mas você não mostra com a sua vida aquilo que você quer. Então, um exemplo aqui, o marido gosta de assistir filme todo dia às 7 horas da noite. E ele quer a casa, todo mundo, ele quer toda a família, quer participar com a família, ele quer a esposa, ele quer os filhos na sala, no seu celular, está na sua televisão. Né? E às vezes ele está no seu celular, na sua televisão, nos momentos que são prazerosos e para os filhos, e aí na hora que ele quer isso, os filhos não conseguem, porque é o exemplo que ele está dando. Né? É muito mais fácil você converter as pessoas com aquilo que você vive do que com aquilo que você fala. Então você imagina nós sobre tudo isso que a gente falou até agora neste momento, e é o que cutucando todo, né? Então não tem nem cabimento esse tipo de coisa. Né? Então assim, a gente arrasta as pessoas muito mais com aquilo que a gente nossa vida do que com aquilo que a gente fala. Então, a terceira pergunta foi: você está disposto a enfrentar isso ao lado de quem você ama, mostrando sempre amabilidade, carinho, compreensão, doação? O casamento não é uma lua de mel eterna. E os momentos difíceis não se referem somente à morte ou doenças. Dias de mau humor, discussões, cansaço físico também fazem parte da vida de um casal. Quantos de vocês já não estão cansados de ficar em casa, hein? Não vê a hora de sair. Quantos de vocês já não acordam às vezes de mau humor? Aí o marido quer falar alguma coisa, você já dá uma cutucada nele. Ou a esposa quer falar alguma coisa, você já dá uma cutucada no marido. Já começa tudo isso logo cedo, né? E aí começa a briga. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Existem duas formas de briga. Você fala, pô, o Wagner vai ensinar a brigar agora, mano? Um negócio que já está feio aqui em casa, você vai ensinar a brigar, Wagner? Não. Prestem bem atenção sobre isso. Existem duas formas de briga. A briga amiga e a briga inimiga. Presta atenção agora. Escreve aí no papel aí. Duas formas de brigar. Amiga e inimiga. Briga inimiga. Eu quero destruir o outro. É aquela briga que você tem a razão e você não quer escutar o outro de jeito nenhum. A razão é toda sua e não tem o que fazer. O outro não pode fazer mais nada. Passa a chave. Então você quer brigar a qualquer custo, a razão toda é sua. Então o outro falou aquilo, você falou aquilo e ninguém abre mão. Nem o marido abre mão, nem a esposa abre mão e o pau fecha dentro de casa. Então essa é a briga inimiga, assim que você briga com o inimigo. Mas quem está do seu lado é o seu amigo, é o seu cúmplice. Né? Quando vocês se juntaram aí as bagagens, as trouxinhas aí, foram os dois para dentro de uma casa e foram viver a sua história, né? Você construiu sua história com um amigo. Eu não acredito que você construiu sua história achando que você estava construindo a história com o inimigo. Ninguém constrói a história com o inimigo. Né? Então, a primeira briga que eu falei, amiga. Inimiga, eu quero destruir você, eu quero provar que você está errado e eu estou certo. Né? E depois a segunda forma é a briga amiga. Estou brigando para resolver os problemas. Então, não poderia nem chamar de briga, não seria nenhuma briga. Né? Mas às vezes precisa tomar algumas decisões em que os dois precisam conversar e às vezes vocês não estão pensando da mesma forma. E isso daí acontece e é muito natural de acontecer. Por quê? Cada um foi criado de uma maneira diferente. Cada um foi criado de uma casa diferente. Lembra que a Cristiane falou sobre o inconsciente, as coisas que estão vindo à tona agora, que você nem sabia que você era capaz e que agora está vindo à tona na sua cabeça, né? E que
Às vezes você está tomando algumas decisões aí dentro da sua casa que seu marido fala, nossa, eu nunca vi essa mulher fazendo isso, né? Ou então a mulher fala, nossa, eu nunca vi meu marido fazendo isso daí, agora começou a fazer esse tipo de coisa, né? Justamente porque estão vindo à tona muitas coisas do seu passado, está vindo agora, né? Neste filme que eu falei para vocês, que o nosso mentor pediu para a gente assistir, contava a história de uma menina que ela, em um certo ponto da vida dela, ela desapareceu e depois ela voltou e ela acabou cometendo um suicídio na praia e ela não sabe por que cometeu esse suicídio, as pessoas em volta dela não sabem por que ela cometeu esse suicídio, ninguém sabe por que ela fez isso, nem ela, e ela fica tendo assim, vários pensamentos assim, cometeu suicídio não, que ela matou outra pessoa, e ela fica tendo vários pensamentos na cabeça dela, vários assim, imagens de que algo ruim aconteceu, mas ela não sabe exatamente o que é, né? Ela não sabe bem o que aconteceu, o porquê que ela fez aquilo, né? E aí é onde começa a vir os traumas, coisas que aconteceram no passado. Quantas meninas no passado foram violentadas pelo pai, pelo avô, pelo tio, pelo primo, ou por qualquer outra pessoa da família, ou por um vizinho, você ficava na casa do seu vizinho, você foi violentada, e agora eu estou falando disso, te deu um clique na sua cabeça, e você lembrou o porquê que você tem dificuldade de ter relação sexual com seu marido. Eu estou cutucando vocês mesmo justamente para que vocês possam abrir a mente de vocês, possam ser curadas daquilo. Se eu estivesse falando com pessoas que não fossem religiosas, eu ia falar de uma outra forma. Mas eu estou falando com pessoas religiosas. Então você precisa ser curado disso, né? Então você tem que ressignificar de novo isso. E às vezes seu marido nem sabia por que você ficava, às vezes, 1 mês, 2 meses, e o seu marido às vezes tentava procurar você, e você não sabia por que você não queria mais ter relação com ele. Mas é justamente por esses traumas que quando eu falei aqui agora, isso veio à tona, estralou na sua cabeça. Você falou assim, nossa, uma vez tentaram me violentar, mas não conseguiram, e até hoje eu sou travada com meu marido, né? Então você precisa ressignificar isso. O seu marido é uma pessoa que te ama, que está aí do seu lado, é uma pessoa que está dividindo com você as emoções suas, né? Que está dividindo com você as dificuldades desse momento, e nada melhor que um momento desse juntos para ressignificar todo o sacramento do matrimônio, para ressignificar todo o momento que vocês estão juntos. Lembrando que ressignificar significa a mente que cura, né? Aqui nós vamos trazer uma mentalidade de cura para cada um de nós, né? Claro que em alguns momentos precisam de que seja feito algo maior, processos mais complexos. Tem gente que precisa até de medicamento, mas você precisa ter esta consciência, né, de que a sua mente ela é capaz de te curar. Lembrando que faltas e excessos, né, são mentes que precisam ser curadas, são traumas, né? E quando a gente olha, por que a gente está falando do inconsciente e sem julgamentos? Porque o nosso cérebro, ele não quer trabalho, ele não quer mudanças. Qualquer mudança para o nosso cérebro requer esforço. E o que ele mais quer é te poupar. E ele vai tentar trazer uma justificativa para tudo que você disser de faltas ou de excesso, para que não haja mudanças, para que você não tenha esforço. Essa que é a verdade. Quando eu falo para você, por exemplo, uma pessoa que ela é extremamente mesquinha, né? Não estou falando de poupar dinheiro, né, de forma estratégica, digamos assim. Não, Wagner, vamos comprar um sofá? Então a gente não vai comer pizza hoje, não vamos. Então, assim, é uma estratégia que nós criamos para isso. Tem pessoas não, que tem dinheiro, vê o outro morrer, mas não dá, não empresta, não vende, não faz nada. Vocês estão entendendo? E ela vai sempre justificar, né, isso de forma que ela está poupando. Uma pessoa que ela é perfeccionista é excesso, gente. Isso está errado.
Então, ela limpa aqui, daqui a pouco ela limpa de novo, e eu ainda estou em processo de cura, mas eu melhorei muito do que eu vinha, né? E justificava esses excessos como perfeccionista. E não é excesso. Então, aos poucos, eu fui me curando e hoje eu já sei por quê. São traumas que vieram, né? Enfim, a gente precisa entender que tudo que está em excesso trabalha demais. Geralmente é com o marido, mas mulheres também, que trabalham demais. Ah, porque eu preciso cuidar da minha família, porque senão eles vão morrer de fome, né? Então precisa ver se é isso mesmo, porque na maioria das vezes esses excessos de trabalho são para tirar você da sua família. Porque hoje, quando você encara de verdade, verdadeiramente precisa não só ter um contato, mas ter uma conexão com a sua família, você faz o quê? Você trava. Todo trauma é medo, todo medo é paralisação. Nós não somos espíritos covardes. O que o regime CLT entende para nós? Que a gente trabalha 8 horas, que a gente curte a família 8 horas e que a gente descansa 8 horas. Então veja, um regime que foi criado para nós, para a gente poder viver bem, e a gente não consegue seguir isso. Eu não estou falando que você tem que fazer e viver como uma máquina que você tem que funcionar a cada 8 horas de uma maneira diferente. Não é isso, mas você precisa ressignificar essa situação sua de como você está vivendo. Né? É importante, uma pessoa uma vez explicou para nós, até eu fiz uma live uma vez a respeito disso, onde a pessoa falou assim, ó, faça a pergunta que você quiser, coloquei no Instagram lá. Aí a pessoa falou assim, Wagner, como que você consegue estudar guitarra e qualquer outro instrumento, teclado, tendo uma mulher e tendo 4 filhos? Aí eu falei assim, por quê? Porque aquele momento de estudo que eu estava dando, eu dava um número a ele. Então, o número que eu dava para ele, talvez de 0 a 100, eu estava dando aí os meus 40, 50. Questão de prioridade, tá, porque pessoal? são as prioridades, nós vamos falar sobre prioridades aqui. Então era a numeração que eu estava dando da minha prioridade. Então, por mais que eu tinha todas as outras coisas, minha esposa tinha aí a prioridade 90, meus filhos 90, né? E provavelmente eu não tinha nada de prioridade acima disso, eu não ia conseguir fazer tudo que eu fiz. Mas justamente isso, a gente foi numerando algumas coisas para que a gente pudesse executá-las. Quando você está fazendo faculdade e você está em período de prova, o que você faz? Se tranca no seu quarto e acabou, meu. Pode cair o mundo lá fora, você está estudando, você está em período de prova, e pode falar o que quiser. Ah, vou no shopping, vou não sei aonde. Pode ir porque eu estou estudando para minha prova. É assim, não é quem já fez faculdade? Né? Comigo era assim, eu fiz EAD em contabilidade e eu ia acho que uma vez por semana na faculdade só, mas o restante dos momentos de estudo era em casa. Então o que acontece? Eu acho que EAD é pior do que quando é presencial, porque ou a gente se policia e administra o nosso tempo para valer, ou então a gente vai mal em todas as provas. Então o que acontecia? Eu conversei com a minha família, sentei com eles, ó, o papai vai voltar a estudar e eu preciso desse período de tal hora para poder estudar. Tudo bem? Respeitar? Ótimo. Então eles me respeitaram e o que eu fiz? Eu dei um início e um fim. Ó, vai começar tal horário, vai encerrar tal horário, de certo dia até certo dia. Então, a partir de agora, durante 4 anos, vocês esquecem do pai. Quem já fez isso em casa, hein? O pai, a mãe aí. Ó, voltei a fazer esses 4 anos, vocês esquecem de mim, hein? Não fica me inventando mais nada, né? Então, quantas pessoas já fez isso? Então precisa ressignificar e começar a numerar as suas prioridades. Eu vou andar um pouco mais rápido aqui, porque a gente já está um pouco atrasado. Mesmo que não dê para terminar, a gente faz de repente uma live extra. Mas só para vocês entenderem, eu cuidando dela, acompanhando, e ela trabalhava feito uma louca e sempre justificando porque ela queria dar o melhor para a família, inclusive para os filhos. E ela tinha 2 filhos pequenos. E ela tinha condições de deixar uma babá, enfermeira e ir trocando turno.
E ela trabalhava demais, entrava super cedo, às vezes era meia-noite e ia ainda, trazia trabalho para casa. Falei para ela, olha, essa semana você vai fazer o seu desafio. Você vai trabalhar por volta de 8, 9 horas, mas você vai chegar em casa antes das 19. Há tempo de você poder fazer o seu jantar e ter um momento com seus filhos e com o seu marido. A sua rotina normal. E aí o primeiro dia que ela fez isso, era umas 18 e pouco, ela me liga. Eu estava indo lá no serviço nesse dia, porque eu não trabalho todos os dias 12 horas. Tem dia que eu trabalho 8 horas, tem dia que eu entro só às 2. Agora não, tá, gente? Mas, por exemplo, na terça eu entro só a partir das 2. Lá na quarta eu trabalho só de manhã e tem... E aí ela falou assim pra mim, Cris, eu estou aqui, ó, é cedo, às 18h30, tô no estacionamento do prédio aqui embaixo, mas eu não vou conseguir entrar no elevador para subir. Eu falei, vai subir. A gente vai descobrir o que tá te travando. E ela falou, não consigo apertar o botão do elevador. Eu falei, então faz de conta que sou eu que tô apertando. Aperta aí, faz de conta que sou eu que tô apertando para você. E aí ela foi chegando, ela falou, nossa, tá me dando uma palpitação, parece que eu vou morrer. Eu falei, você tá com medo do elevador? Não, tô com medo de entrar dentro de casa. Eu falei, meu, tem o que dentro da sua casa? O bicho papão todo dia você não entra? Eu entro, Cris, mas eu entro meia-noite, 11h30 da noite. Eu falei, então, quem tá lá é a sua família, linda, maravilhosa, eles vão pular de felicidade a hora que você chegar. Ela falou, com certeza, porque eu avisei que ia chegar, eles já fizeram uma festa. E ela pensou que ela ia morrer na hora que ela fosse sair do elevador. Não, vou voltar pro térreo. Eu falei, você vai entrar. E aí quando ela foi apertar a maçaneta, ela entrando em pânico. E aí eu falei pra ela, falei o nome dela, né? Falei, fulana, mas o que tá acontecendo com você? Eu sei, Cris, eu vou ter que chegar em casa e vou ter que brincar com a minha em pânico com isso. Eu tô entrando em pânico. Mas por quê? Porque todas as vezes depois, cuidando, voltando, quando ela ia brincar, né, quando ela era criança, com o pai dela só brincava de escola e esfregava a cabeça dela várias vezes na coisa até ela conseguir fazer toda a lição e tirar notas, enfim. Ela não brincava, ela só brincava. E isso trouxe um desespero, um pânico. E ela teve que ressignificar essa situação de estar com a família em casa, com os filhos em casa, porque para ela era desesperador brincar com os pais, né? Então a gente, por isso eu estou falando para vocês que mãe sou eu que não quero entrar dentro de casa, tô me gelando, tô me palpitando, vou morrer aqui infartada de saber que meus filhos estão acordados. Mas era algo que ela não se lembrava. E aí a gente não pode se julgar, tá? Responda de verdade. E aí a nossa quarta pergunta vem um pouco de encontro com isso que a gente estava falando agora. Que tipo de pai e mãe você está sendo nessa quarentena? Nós vamos fazer as perguntas certas, porque a gente vai se aprofundar disso na próxima live. Não vai ser, mas se pergunte a você mesmo, que tipo de pai e mãe eu estou sendo nessa quarentena para os meus filhos? Você está sendo o pai e a mãe que eles sonhavam. Quais são os valores que você... Por que a gente está fazendo esse encontro de casais? Porque muitos casais estão passando valores para os filhos de que casamento não presta, de que casamento é só briga, de que casar não vale a pena, porque fica o tempo inteiro o marido jogando isso na cara da mulher, jogando isso na cara do marido, porque casamento em dois não dá certo, só parado. Eu lembro que quando eu chamei a Cristiane para trabalhar comigo, nossa, mas todo mundo falou, não vai dar certo, não vai, nunca vi um marido e uma mulher trabalhando junto, não dá certo. Eu nunca vi isso, vocês vão brigar o tempo inteiro, né? E outras pessoas, poluída, essa mentalidade de lixo, é uma mentalidade porca, porque era exatamente o que elas conheciam, de que o casal junto é só o momento da noite e acabou. Quem faz isso para você?
Que casamento é só na hora que vocês dois têm a relação e acabou. Casamento vai além disso. Eu lembro que quando a minha filha ficou internada durante um mês no hospital, eu fiquei um mês sem ter relação com a minha esposa, ficar com a minha filha lá e eu com os outros 3 aqui em casa. E eu falo para você, a relação ela vai muito além do que o ato mesmo. Então, o nosso relacionamento era o momento que a gente se encontrava nas visitas, um olhava um ao outro e ela saía para ter uma pausa do café, eu entrava para ver minha filhinha que estava lá internada. Então é justamente isso. E quais são os valores que você está passando para o seu filho? Que lugar, presta atenção, que faz parte da 4ª pergunta ainda. Que lugar os seus filhos estão ocupando na hierarquia de valores? Lembra quando a Cristiane falou sobre o serviço, toda hora trabalhando, só trabalhando. Então você é da igreja, toda hora está na igreja, toda hora, igreja. Na hierarquia de valores, aonde que está o seu filho aí? Aqui 150, aqui 0. Seu filho está aqui 0, perto aqui, você precisa ressignificar isso. E talvez isso seja por um trauma, falando sobre traumas. Para que você, marido, para que você, esposa, entenda que tudo aquilo que está vindo à tona agora durante esse período, sejam traumas que estão vindo e aparecendo e transformando esse momento num momento trágico. Eu e a Cristiane, a gente tomou a iniciativa de fazer esse momento que nós estamos fazendo com você, depois de um momento que nós estávamos em oração dentro da igreja, onde um padre falou para nós que depois que acabou a epidemia, deram uma acalmada na pandemia lá na China, 80% dos casais correram para os cartórios para se separar. E não é isso que a gente quer que aconteça com você. Acontecendo com essa live aqui, era para a gente ter aqui pelo menos umas 10 mil, 20 mil pessoas nessa live. Né? Depois você vai ver, porque as pessoas têm que entender o que acontece para poder mudar, para poder ressignificar a significação por muitas vezes, até porque senão vocês vão viver como 2 gorilas enjaulados aí, brigando o tempo inteiro dentro da casa. A gente precisa nos entender para entender o que é que acontece ou o que aconteceu com o nosso casamento. E lá na frente, tudo pode ser mudado. Tudo pode ser melhorado. Né? Porque Deus te trouxe nessa live, Ele convidou muitas pessoas, mas você está aqui porque Deus tem um propósito para você. Nós vamos falar sobre o propósito e você vai entender melhor. Mas olha só, ainda dá tempo de você convidar outras pessoas. Mas olha só as prioridades. Às vezes as pessoas estão ali vendo vários vídeos, claro que tem muita gente que está vendo coisas boas, está estudando, outros programas, inclusive religiosos, mas tem muita gente que poderia estar aqui e que está perdendo tempo com coisas que na verdade poderia estar crescendo no relacionamento e que a gente pode ser que infelizmente possa ver casais se separando no final dessa pandemia, não é? Mas nós optamos em quê? Nos dar uma chance. E vamos lá para a nossa 5ª pergunta. Anotem aí. A dar e pedir perdão. Primeira coisa que vem na sua mente. Você está disposto a dar ou pedir perdão? Você que está separada, você que está separado e está aqui fazendo parte dessa live. Eu estou falando isso porque muitas pessoas perguntou para a gente se podia participar. Claro que pode, você deve participar. E aí eu pergunto principalmente para essas pessoas: você está disposto a dar ou pedir perdão? Já diante de tantas coisas que a gente veio falando, diante de tantos traumas que seu marido sofreu e que hoje ele causou um mal grande para você, você está disposto a dar o seu perdão para ele? Essas 2 atitudes podem salvar seu casamento.
falta delas pode levar ele à ruína de uma vez por todas. Olha só em que importante o perdão dentro do casamento. E às vezes a gente esquece, a gente acha que tem que perdoar só quando está dentro da igreja. Quando você vê o Papa aparecendo lá na televisão, acho que vou perdoar ela, né? Quando é Natal, quanta gente perdoa no Natal, né? Eu não sei se acontece na sua família, né? Quanto que o perdão acontece no Natal, Ano Novo, fim de ano, né? Depois volta as brigas tudo de novo, mas... Olha a importância da verdade que você dá para o seu coração. Lembra que nós nascemos para amar e ser amado? E quando você não perdoa, você não libera o amor. E mesmo que você ainda não esteja liberando amor, mas você está liberando a liberdade para o amor fluir. Olha. Nunca vá dormir sem pedir ou sem dar o perdão. Nunca, nunca faça isso. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes o negócio aí tá feio, é difícil engolir algumas coisas, mas tem hora que você tem que botar um pé atrás. Já pega uma faca e dá murro. Já ouviu falar essa expressão? Dá murro em ponta de faca? É mais ou menos isso quando você não dá o perdão, ou quando você deixa de pedir perdão para o seu marido, para sua esposa. Ainda mais nessa época. Hoje você não resolve, chega amanhã a bolinha de neve. Aí, um pouquinho a bolinha de neve. Aí aconteceu mais uma outra. Quando você vê, já aconteceu uma avalanche dentro da sua... É vida. Se de repente Jesus cochichasse no seu ouvido e falasse: olha, amanhã chegou a sua... Será que você não daria o perdão para essa pessoa? Será que você não ia implorar para o Senhor mais uns diazinhos só para você curtir mais um pouquinho essa pessoa? Né? Então o tempo é vida. Tem certos momentos da vida que Deus ele me recruta eu para ser o músico de velório, né? E aí eu não sei o que acontece, mas eu fico quase um ano inteiro no velório, depois ele dispensa eu, depois ele chama de novo e eu fico tocando. Eu não sei como acontece isso, mas é coisa de Deus. E, gente, o que eu já vi em velório, gente se descabelando na beira do caixão, caindo, virando de ponta cabeça, derrubando o caixão no chão, desesperado, porque justamente não deu perdão, porque não pediu perdão, e aí foi tarde demais. E outra coisa, o perdão, para quem tem um pouco de dificuldade de começar a pronunciar, comece de outras formas. É mais ou menos quando você vai andar, né? Geralmente as crianças não começam andando. Ela começa engatinhando, depois ela vai segurando nas coisas, depois ela levanta a mãozinha, dá até começar o processo de andar com dignidade, falar, olha, ela anda, né? Então a gente pode também começar por processo. De repente, você não precisa pedir perdão, mas você viu que você pisou na bola, o mesmo que ele pisou na bola e fala, olha, talvez se eu disser o perdão agora, não vai ser bem-vindo, ou ele não vai me pedir agora mesmo. Vou fazer o seguinte, vai lá, passa, né? Faz um chazinho, arruma a cama pelo menos diferente, ou deixa uma toalha de banho com um chinelo. Já viu ali, né, um processo diferente. E às vezes, na verdade, o que nós queremos mais do que o perdão, mais do que as palavras, é a atitude verdadeiramente de que você está liberando o perdão. E esses gestos são muitas vezes muito mais fortes do que palavras. Sim, e o perdão é um processo, não é algo que a gente domina, né? Não é como você apertar uma tecla do teclado ali, por exemplo, apertar a tecla M, pum, tu apertar a tecla A. E não é assim, né? Tudo é um processo e que você vai construindo a cada dia depois do ato cometido contra o outro, contra o seu cônjuge. Então, observa isso e não deixe isso escapar mais pelos vãos dos seus dedos. Perdoar, não deixe de dar o perdão, né? Tem aquela música que fala que ninguém vai dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, né? A oração da família. Então, faça isso todos os dias, faça esse exercício. E, né, o negócio está feio, você sabe se você
nossa, ela vai pular no seu pescoço com as unhas. Então faça algo que você sabe que agrada a ela, que você passar despercebido. Aqui em casa é assim. Eu vejo que eu pisei na bola com alguma coisa e eu quero voltar de novo, vou fazendo algumas coisas que eu sei que agrada a ela, né? Para que ela possa entender que eu estou pedindo perdão, que eu causei algo errado. E ela compreende isso. E aos poucos ela também vai entendendo e vai dando o perdão. De dar o perdão e de pedir o perdão tem que ser mútuo, tem que se partir das duas partes. Alguém começar. Né? Se os dois falarem, eu não vou esperar ela, se ela vier, bem, se ela não vier, não, se ela vier eu até perdoo, mas se ela não vier, eu não perdoo não. Ah, meu amigo, aí... E não deixa isso crescer muito, porque lembra aquilo que eu não controlo, me controla. E vai chegar uma hora que vai estar tão grande que eu não vou conseguir controlar. Você vai perdendo a sua identidade diante daquela pessoa. E sexta pergunta, emocionalmente, você terá paciência de tudo que a gente já falou até agora? Talvez você teria uma outra resposta para me dar, mas agora, diante de tudo que a gente conversou até agora, emocionalmente, você terá paciência com a sua amada ou com o seu amado, mesmo quando ela ou ele não se suportar? Sabe aquela famosa TPM, né? Alguns falam, tô para morrer, ou tô para matar, né? Então, sai da frente aquele momento em que nem é se suportar. Você emocionalmente terá paciência? Gente, isso é uma coisa assim muito linda, muito bonita que aconteceu sobre o que Deus fez com as mulheres, sobre esse momento. É um momento que a mulher está frágil, mas ao mesmo tempo a mulher está, ao mesmo tempo que ela chora, ao mesmo tempo ela ri, ela faz o homem sair do comodismo dele, né? O homem tá lá todo dia lá na sala. Não, hoje eu acho que eu arrumo essa lâmpada aqui, né? Ele fala, nossa, essa lâmpada aqui, meu. Aí ele entra de novo na sala, mas a televisão tá funcionando, vai usando a televisão, não vou arrumar a lâmpada não. A lâmpada do corredor tá funcionando, não precisa arrumar a lâmpada da sala não. Aí chega o dia da TPM da mulher. E aí a mulher fala, você arruma essa lâmpada, eu vou chamar um cara agora para arrumar. E aí você acaba tendo que fazer isso, né? Mas aí a gente fere a identidade dele. É. E aí você parte para o outro lado. Mas olha só, eu estou mostrando a parte boa do homem de enxergar isso. O Cristiano vai falar da parte da mulher, de como ela tem que se portar nesse sentido. A parte do budismo, quando você fazer coisas que você nem imaginava que você era capaz de fazer. Quantas das vezes a Cristiane, nessa tensão dela, ela fez com que eu me tornasse um homem de verdade. E ela nem sabe disso. Mas muitas das vezes ela apertou eu e eu acabei tomando alguns caminhos que eu nem imaginava que eu era capaz. E ela fez com que eu vencesse muitos medos meu. Né? Quanto medo eu tinha de, por exemplo, de falar numa live aqui. Eu não queria catar nessa live de nem que a pau. Não queria entrar aqui. Falei, Wagner, você tem tanto conteúdo para passar para as pessoas, Wagner. Você fala tão bem, você conta umas histórias engraçadas que leva a pessoa a refletir e você não fala nada, não abre a sua boca. E aí eu pegava, ficava pensando nisso tudo, mas eu ficava lá e teve um dia que ela chegou na TPM dela e abriu a live agora, toma, e me deu lá, eu falei, o que eu vou falar? Não sei o que eu vou falar, tremendo. Isso, canta né? então! Eu falei, canta então, eu falei assim, eu não sei o que eu vou fazer. E acabei fazendo, e foi uma e foi outra, e comecei a falar com algumas pessoas e comecei a ajudar. E eu comecei a perceber que as coisas que eu estava falando estavam ajudando as pessoas. E eu falei, nossa, meu, que fantástico isso, porque eu estou fazendo a diferença no mundo de outras pessoas. Então fez com que isso me tornasse uma força dentro de mim, esse momento dela. Né? Eu acho que Deus deu TPM para todas as mulheres para que elas pudessem dar uma voz de guerra para o homem, né? Falando assim, oh, agora é a hora, vai lutar, né? E o homem vai lutar. Por sua vez, existe a parte das mulheres da... Nós temos que tomar alguns cuidados, porque nessa fase, nossa, é um vulcão de hormônios que está dentro da gente.
E se deixar, né, a gente vira um leão, um tigre, com uma onça e com todos os selvagens desse mundo, e a gente volta lá para o mundo pré-histórico e viramos um dinossauro, né? Mas olha só, isso, lembra que eu te falei que nem excessos e nem faltas, nós temos que estar ali com equilíbrio, porque senão a gente fere, né? E aí ele fala, por exemplo, a gente vai e a gente pede, e tudo tem que ser na nossa hora. Só que, por exemplo, o problema da lâmpada, o problema de uma torneira pingando, né? A gente vai vendo ali 1, 2, 3 meses, estava tudo bem. Aí chega num dia de TPM, a gente grita e fala, olha, tem que ser agora. Mas ele não sabia, estava, né, chateada com a lâmpada, chateada com a torneira pingando, com a tomada, sei lá, das Fanta. E aí a gente quer que eles resolvam na hora. Quando a gente idade, primeiro, muito masculino, eles já nascem, né? Então é saber falar. Aí eles pegam uma escada, sobe nele e fala: se eu morrer, gente, quem morre caindo de uma escada de um degrau, né? Você vai ver. Eu vou tomar a rédea dessa situação. E aí a gente faz aquele drama. Não é dramática, não é mulher, né? Mas eles não sabem que a gente está na TPM, eles não sabem que a gente está fazendo um drama, a gente não sabe que são hormônios, que é um vulcão, e aí a gente acaba crescendo coisas, né? Então é nessa hora, quando você sabe que você está na TPM, mulher tem que se conhecer. Eu vou fazer uma live só para mulheres, para autoconhecimento feminino. Mulher precisa se conhecer e saber dessas datas, inclusive comunicar. Vulcão, dinossauro da vida, eu tô entrando, você me ajuda? Eu falo, né? E quando eu não percebo, ele não pode nem falar que eu tô na TPM, porque senão aí o negócio piora. Chocolatinho, Né? Porque essas coisas vai fazendo a gente entender que a gente tá na TPM, que a gente aí com, né, religiosas e clamando para Maria o silêncio dela, senão a gente acaba com o relacionamento mesmo. Isso. E vem comigo aqui. Nós estamos encerrando já de live. E vamos para a nossa sétima pergunta, nossa penúltima pergunta. Por que nos casamos? Você sabe dizer por que você se casou? Qual foi o real motivo de casarmos e dividirmos o que há de mais sagrado em nós? Por que vocês se casaram, hein? Será que era só para ter filho? Era só para estar juntos? Precisa resgatar o início do casamento de vocês. Né? A gente está tão com a flor da pele das coisas que estão acontecendo neste momento que a gente não se lembra mais. Né? Foto minha lá, eu com meu cabelão compridão, violãozinho na mão, magrelo, nossa, 70 exemplos, viu? É a Cristiane lá, cabeluda, desse jeito aqui, que eu falei para ela que eu casei com ela com o cabelo dela, né? Que eu falei, ela não pode cortar de jeito nenhum. Mas qual foi o real motivo de casarmos e dividirmos o que há de mais sagrado em nós? Casei com 20 anos com a Cristiane. E eu era uma criança pelo que se vê no mundo hoje. Hoje as pessoas 80 ou saem de casa aos 40 anos para casar, ou então fazem filho aos 12, 13 anos e vivem o resto da vida. E eu tive uma raiz muito no casamento, porque eu me espelhava no casamento da minha avó, das minhas avós, das duas, né, dos avós, que casaram até que a morte os separou. Então eu não olhava nos casamentos que davam errado, eu olhava nos casamentos que dava certo. Né? Eu lembro que uma vez minha irmã falou para mim assim, casamento não dá certo, não, casamento é tudo igual. Aí eu falei assim, ué, como você está falando isso? Tirando o seu casamento, o resto não vale nada. Eu falei, não, todos os casamentos valem. Eu falei, porque é a forma que você está enxergando, né? É o binóculo que você está usando aí. Né? Qual que é o binóculo que você está usando na sua casa, se é marido e mulher? Né? Porque é você que direciona ele. Então a lente de aumento, ou você joga ela
para o casamento perfeito ou para o casamento mais ruim que deu mais errado na vida, né? Ou você olha para aquele vovozinho e vovozinha que estão ali há 60, 70 anos de casado, ou você olha para o Fábio Júnior lá que já casou mais de 10 vezes. E aí você fala que casamento nenhum não presta, então você entende que casamento não deu certo, separa, né? E aí você vai criando essa mentalidade dentro de você e você vai levando, vai animando aquilo dentro de você. Por que que a gente começou com os traumas? Mais uma vez, justamente porque talvez, marido, seja essa a realidade de casamento que seu pai te apresentou. E é por isso que você acha que se não der certo agora, quando a gente sair da pandemia,